Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo, conceda-nos a graça de compreendermos a palavra do Senhor e um coração dócil para acolhê-la e a graça de vivê-la. Nossa Lexio Divina com Marcos 8, de 14 a 21. Os discípulos haviam esquecido de levar pães e tinham apenas um pão no barco. Jesus recomendou então: cuidado, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Eles, no entanto, refletiam entre si, porque não tinham pães. Mas, percebendo Jesus, disse: por que pensais que é por não terdes pães? Ainda não entendeis e nem compreendeis? Tendes o coração endurecido? Tendes olhos e não vedes? Ouvidos e não ouvis? Não vos lembrais de quando partiu 5 pães para 5.000 homens? Quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Disseram-lhe: 12. E dos 7 para 4.000, quantos cestos de pedaços recolhestes? Disseram: 7. Então Jesus lhe disse: nem assim compreendeis? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse texto segue-se imediatamente à oração que nós fizemos ontem, quando os fariseus pedem um sinal a Jesus. E Jesus suspira, lembram? Profundamente ele suspira, porque Jesus fica entristecido com a dureza de coração daqueles homens. E agora, como eles estão fazendo uma travessia do mar da Galileia, estão os discípulos que estão com Jesus, ele faz 2 recomendações. Cuidado, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E a própria palavra de Deus que vai nos esclarecer o que Jesus está querendo dizer. Cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Em Lucas 12, capítulo 2, 12, versículo 2, versículo 1, aliás, Jesus disse: acautelai-vos do fermento, isto é, da hipocrisia dos fariseus. Ou seja, esse fermento que Jesus mostra, a cultura judaica sempre compreendeu o fermento ligado à corrupção, pelo sentido de o fermento é aquele que precisa apenas uma pequena quantidade para fermentar, para fazer com que a massa toda cresça. Então, eles sempre entenderam que o fermento é aquilo que, pequenina coisa de corrupção, pequenina coisa de pecado, pode se tornar grande. E aí Jesus, sabendo que eles compreendiam o que era esse fermento, ele diz: cuidado com esse fermento dos fariseus. Ou seja, o farisaísmo que Jesus fala, aqui a hipocrisia, é porque eles demonstravam uma coisa e na realidade eram outra. Eles não viviam aquilo que deveriam viver e que demonstravam o que vivia. E mais ainda, eram legalistas. Aquelas leis até criadas por eles eram tidas como devessem ser cumpridas e não olhavam com misericórdia, nem olhavam para aqueles que supostamente estariam errados, pecando. Eles não tinham misericórdia, pelo contrário, já os julgavam e eles próprios não viviam o que deveriam viver. O fermento de Herodes. Também vamos pegar um texto de Marcos, quando Herodes mandou prender João Batista
por causa de Herodíades, a mulher que ele tinha tomado de seu irmão, e João falava que ele não podia ter como mulher a mulher que era do seu irmão. Ou seja, defendendo aí o casamento. Mas Herodes, por ocasião do seu aniversário de nascimento, ofereceu um banquete aos seus magnatas e a todas as personalidades da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou e agradou a Herodes e os convivas. Então o rei prometeu a ela que pudesse pedir o que quisesse, porque a metade do seu reino ele dava. Ou seja, a gente vê aqui que promiscuidade vivia aquele rei. A gente fica imaginando que tipo de dança foi aquela que a filha de Herodíades, Salomé, dançou e agradou tanto a Herodes que ao ponto dele prometer o que ela quisesse. E aí nós vimos, ele assassina João Batista, porque foi o que a mãe incitou a menina a pedir. E Jesus está dizendo aqui, cuidado com esse fermento da hipocrisia dos fariseus e com o fermento da corrupção, da leviandade, da promiscuidade, da devassidão de Herodes. Por que ele diz cuidado com o fermento? Para que os seus discípulos rejeitassem de pronto qualquer situação como essa. E aí nós pensamos em nós também. Aquela mesma recomendação que Jesus fez aos seus discípulos, ele faz agora. Cuidado, você que me segue, você que escuta a minha palavra, diz Jesus. Cuidado com o fermento dos fariseus, com a hipocrisia. Ou seja, não alimente nada que você seja aquilo que não é, que aparente o que não é, mas que o seu sim seja sim, que o seu não seja não. Cuidado, não tenha nenhum pouco, porque esse pouquinho, ele pode se tornar grande, como é o fermento. Jesus faz essa recomendação a você e a mim, para tomarmos o cuidado de sermos retos, íntegros na nossa vida. Que a gente viva exatamente o que nós dizemos viver. E nos recomenda ainda o fermento, o cuidado com o fermento de Herodes. Não alimentemos nenhum tipo de corrupção, não alimentemos nenhum tipo de mentira, não alimentemos nenhum tipo de devassidão. Sim, porque Herodes aqui alimentou a devassidão, aquela festa promíscua eu fico imaginando a quantidade de embriaguez que tinha aquele povo, quantidade de bebida desenfreada e aquela festa totalmente devassa, mundana e que toma o coração de Herodes ao ponto dele se tornar um assassino na decapitação da cabeça de João. E o cuidado que Jesus nos adverte também. Ele diz para você, e ele diz para mim, com muito carinho, com muito amor, com muita misericórdia, cuidado, tenha cuidado com o fermento dos fariseus, com a hipocrisia, e tenham cuidado com o fermento de Herodes, a corrupção, a devassidão, a promiscuidade. E que compromisso nós fazemos agora com o Senhor? Eu acho que não tem outro a não ser nós nos comprometermos ao Senhor, a não deixarmos que nenhum fermento, nem um pouco, nem de hipocrisia, nem de falta de sensibilidade com o próximo, nem de legalismo, nem de corrupção, nem de devassidão entre no nosso coração. Façamos então esse compromisso. Depois, contemplemos as maravilhas do Senhor em nossas vidas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio,
agora e sempre. Amém. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Face de Cristo, resplandecei em nós.